Olá pessoal, eu sou o Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like, inscreva-se no canal. Escrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa, fascista, que estão querendo dar um golpe na nossa democracia, certo? Então se inscreva no canal. Junto nós somos mais fortes, certo? Deixa eu colocar uma musiquinha aqui. Essas informações de hoje é do site Carta Capital. O Superior Tribunal de Justiça julga hoje, terça-feira, um recurso para restabelecer a condenação do ex-coronel do Exército Carlos Alberto Brilhante Ustra, considerado o maior torturador que teve na ditadura militar. A indenizar esse processo é um processo para a família do Ustra, o pessoal que recebe os benefícios que o exército dá, porque eu acho o fim da picada. O cara foi condenado como torturador e assassino. Ele matava as pessoas, e não foi uma, nem duas, nem três, foi muitas pessoas que ele matou e torturou. E a indenizar a família do jornalista que ele também matou e torturou, o Eduardo Merlino, assassinado em junho de 1971 durante a ditadura militar e durante uma sessão de tortura. O Ustra, que morreu em 2015, ele foi comandante do Departamento de Operações e Informações do Centro de Operação de Defesa Interna, chamada DOI-CODE. Lá o DOI-CODE era dificilmente as pessoas que iam para lá saíam vivas, porque lá era comandada pelos militares. E quando a pessoa ia para lá, ela era torturada, barbaramente torturada e assassinada pelos militares. Isso na época da ditadura militar. Todas aquelas pessoas que eram contra o sistema político, que era a ditadura militar, eles torturavam e matavam. Isso foi no Brasil inteiro. Mas em São Paulo e no Rio de Janeiro foi a maior barbaridade. E o caso do Merlino está na pauta do julgamento da turma do Supremo Tribunal de Justiça desta terça-feira, hoje. Vai começar às 14 horas. O colegiado analisará a legalidade dos atos do Tribunal de Justiça de São Paulo a derrubar a decisão da primeira instância que condenou os herdeiros do Ustra. Porque o negócio é o seguinte: as filhas do Ustra, ele tem duas filhas, as filhas são beneficiadas. Elas recebem de aposentadoria do pai, por baixo, mais de 30 mil reais por mês, sem fazer absolutamente nada. E ele foi um criminoso. Como é que elas podem ser indenizadas se ele era um criminoso? O cara era um criminoso, bandido da ditadura militar. Foi um criminoso esse Ustra. Inclusive, ele foi condenado
Ele foi condenado. Agora, matou o jornalista porque o jornalista fazia parte de um partido político que não era o partido dele. Só porque o jornalista fazia parte de um outro partido político. Ele foi preso e assassinado. Foi torturado durante 24 horas. Não é mole, não. Aí no dia seguinte já estava morto. E quem foi que fez isso? Foi justamente o Ustra, que era o pior torturador que tinha no doicote. Inclusive, ele era o que dirigia o doicote. Ele era o maior canalha que tinha no doicote. Era o brilhante Ustra. Agora, não é justo, por exemplo, as filhas deles recebem uma bolada por mês, porque não é só ela, toda filha de militares recebe uma bolada por mês, inclusive elas não casam, porque se elas casarem, aí elas deixam de receber a bolada do exército, entendeu? E elas recebem uma bolada sem fazer absolutamente nada. E o trabalhador que trabalha de sol a sol recebe uma miséria de salário. E está cheio desse pessoal, filhos de militares que recebem uma fortuna por mês sem fazer absolutamente nada. Então espero que o Tribunal de Justiça realmente faça justiça e condene as duas filhas do Ustra a pagarem a indenização do jornalista Eduardo Merlino, assassinado pela ditadura militar. Que quem assassinou foi Carlos Alberto Brilhante Ustra, que na época ele era coronel do exército, assassino. Agora, tem que se cumprir a lei e fazer justiça. A família do Eduardo Merlino tem que ser indenizada por o Ustra ter matado o Merlino. Tem que indenizar a família do jornalista. E vai ser hoje às 2h no Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça. Então, espero que o Ustra seja condenado novamente. Porque essa ação que é movida contra as duas filhas que recebem uma bolada por mês, se elas recebem uma bolada por mês, qual é o problema delas pagarem 100 mil reais pela morte do jornalista? Então o Superior Tribunal de Justiça tem que fazer valer a lei e tem que fazer valer a justiça. O Eduardo Merlino foi assassinado nas dependências do doicote. Como ele, teve vários. Inclusive jornalistas, teve vários que foram assassinados lá, certo? Por isso que nós falamos aqui todo dia, não queremos mais ditadura no Brasil, porque isso é o fruto da ditadura, é o assassinato de pessoas, inclusive desse jornalista, o Eduardo Merlino,
que foi barbaramente assassinado. É que normalmente as pessoas não têm noção de como é a tortura, como eles fazem, porque ainda fazem, entendeu? Como eles torturam. É criminoso. Por isso que nós falamos todos os dias aqui que não queremos mais ditadura militar no Brasil. Não queremos mais ditadura militar. Chega de ditadura militar, já tivemos o suficiente, já sabemos o que é a ditadura militar, certo? Pessoal, então fico por aqui e um tchau, pessoal. Não se esqueçam, se inscrevam no canal. Juntos somos mais fortes, certo? Então se inscrevam no canal para ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.